se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Fazenda dos Espelhos. O céu estava coberto por nuvens carregadas quando Pedro chegou à fazenda abandonada. A propriedade era cercada por uma densa mata que parecia engolir a luz do sol. Ele não sabia o que o esperava lá dentro, mas as histórias que ouvirá sobre espelhos misteriosos o intrigavam. Contavam que aqueles espelhos mostravam cenas do futuro, mas nunca algo bom. O portão enferrujado rangeu ao ser empurrado, como se protestasse contra sua presença. Dentro da casa principal, o ar cheirava mofo e decadência. Os móveis estavam cobertos por lençóis velhos, e as janelas eram quase opacas devido à sujeira acumulada. No entanto, foi o corredor central que chamou sua atenção. Nele, havia uma fileira de espelhos antigos, cada um com molduras diferentes, desde douradas até rústicas. Algo neles brilhava, mesmo na penumbra. Pedro aproximou-se do primeiro espelho e viu seu reflexo claramente. Mas, após alguns segundos, a imagem começou a mudar. Ele viu-se em um campo aberto, cercado por chamas que avançavam rapidamente. Gritou e afastou-se, mas o som ecoou pelo corredor vazio. Seu coração batia acelerado enquanto ele tentava entender o que acabará de presenciar. Seria uma premonição? Ou apenas sua mente pregando peças? Ao longo do dia, ele explorou mais o local, encontrando outros cômodos repletos de objetos esquecidos pelo tempo. Em cada sala, sempre havia um espelho. E cada espelho revelava cenas terríveis, pessoas sendo perseguidas, animais deformados e paisagens apocalípticas. Ele tentou evitar olhar diretamente para eles, mas era impossível ignorar a sensação de que algo observava através das superfícies refletoras. Quando a noite caiu, Pedro decidiu que era hora de partir. Porém, ao retornar ao corredor principal, percebeu que os espelhos agora estavam dispostos de forma diferente. Eles pareciam formar um labirinto, bloqueando sua passagem. Tentou empurrá-los, mas eram pesados e imóveis. Preso, ele começou a sentir o peso do medo crescer dentro de si. Enquanto caminhava entre os espelhos, notou que as imagens futuras começaram a mudar. Agora, ele via a si mesmo em situações cada vez mais desesperadoras. Em um dos reflexos, estava encurralado em um poço escuro, gritando por socorro. Em outro, era atacado por sombras que saíam das paredes. Era como se os espelhos estivessem alimentando-se de seu medo, tornando-se ainda mais cruéis. Exausto e assustado, Pedro finalmente encontrou uma porta ao final do labirinto. Ela levava a um celeiro abandonado, onde mais espelhos o aguardavam. Mas ali, algo era diferente. Um dos espelhos mostrava uma cena estranhamente calma, ele próprio, sentado em uma cadeira, sorrindo. Era a única visão positiva que encontrara até então. Decidiu tocar o vidro, na esperança de que aquilo fosse real. No momento em que seus dedos encostaram no espelho, uma força invisível puxou-o para dentro. Ele sentiu como se estivesse caindo em um abismo infinito. Quando abriu os olhos novamente, estava sentado na mesma cadeira que vira no reflexo. Mas algo estava errado. Ao olhar ao redor, percebeu que estava preso no próprio espelho, assistindo a versões de si mesmo vagarem pela fazenda, incapaz de escapar. Maria era uma jovem jornalista determinada a desvendar mistérios. Após ouvir rumores sobre a Fazenda dos Espelhos, decidiu investigar o local. Sua entrada foi marcada por uma chuva torrencial que transformou o caminho em lama. Dentro da casa, os mesmos espelhos aguardavam, mas desta vez, pareciam mais vivos. Maria sentiu um frio anormal assim que entrou no corredor. Seus passos ecoavam como se houvesse alguém andando atrás dela. Quando olhou para trás, não havia ninguém. Ao aproximar-se do primeiro espelho, viu uma cena terrível, ela própria, caída em um rio de sangue, com os olhos vidrados. Aterrorizada, recuou rapidamente, mas a imagem permaneceu gravada em sua mente. Explorando mais a fundo, ela descobriu um diário abandonado em uma das salas. As páginas continham anotações feitas por alguém que afirmava ter sido testemunha das visões dos espelhos. Eles nos mostram o futuro, dizia uma das frases. Mas não há como alterá-lo. Maria sentiu um calafrio ao ler aquelas palavras, pois elas pareciam confirmar suas piores suspeitas.
À medida que avançava, os espelhos começaram a revelar cenas cada vez mais pessoais. Em um deles, viu sua família chorando em um funeral. Em outro, assistiu a si mesma sendo perseguida por figuras sombrias. Cada visão era mais angustiante do que a anterior, e ela começou a questionar se deveria continuar ali. Mas algo a impulsionava a seguir em frente, como se os espelhos tivessem vontade própria. Foi no celeiro que ela encontrou o maior choque. Lá, havia um espelho gigante, com uma moldura intrincada de madeira escura. Ao olhar para ele, viu-se em um casamento feliz, cercada por amigos e familiares. Era a primeira visão positiva que encontrava. Ansiosa por uma esperança, ela tocou o vidro, sem perceber o erro que estava cometendo. Assim como Pedro antes dela, Maria foi sugada para dentro do espelho. Quando recuperou a consciência, estava em um mundo distorcido, onde todas as visões que vira anteriormente se tornaram realidade. Ela corria desesperadamente, tentando escapar, mas cada caminho a levava de volta ao mesmo lugar, o celeiro e o espelho gigante, que agora mostrava apenas escuridão. Os dias se passaram, e Maria percebeu que estava presa em um ciclo infinito. Os espelhos não apenas mostravam o futuro, mas também determinavam o destino de quem os tocava. Ela gritava por ajuda, mas ninguém podia ouvi-la. Estava sozinha, condenada a reviver suas piores visões para sempre. Antes de perder completamente a sanidade, ela jurou que os espelhos estavam vivos, alimentando-se do medo humano. Eles escolhiam suas vítimas cuidadosamente, oferecendo uma falsa esperança antes de arrastá-las para o abismo. Maria sabia que nunca mais veria o mundo real, mas esperava que sua história servisse de alerta para outros. João, um fazendeiro local, decidiu investigar a propriedade após ouvir rumores de que animais estavam desaparecendo perto da área. Ele entrou armado com uma lanterna e uma picareta, determinado a encontrar respostas. No entanto, ao adentrar o corredor dos espelhos, ele foi confrontado por visões de sua própria morte, afogado em um lago, devorado por lobos, esmagado por árvores caindo. João tentou resistir, quebrando um dos espelhos com a picareta. Mas, para seu horror, o reflexo continuou vivo, rastejando para fora do vidro quebrado e perseguindo-o. Ele fugiu desesperadamente, mas os outros espelhos começaram a mostrar versões distorcidas dele mesmo, todas gritando por vingança. João percebeu tarde demais que os espelhos eram portais para outra dimensão, e que sua alma estava prestes a ser capturada. Ele correu para o celeiro, buscando refúgio, mas lá encontrou um espelho enorme que parecia pulsar com vida própria. Ao olhar para ele, viu sua fazenda em ruínas, seus campos secos e sua família desaparecida. Desesperado, tentou destruir o espelho, mas suas mãos atravessaram o vidro como se fosse água. João foi sugado para dentro do espelho, e tudo ao seu redor se transformou em um pesadelo interminável. Ele via fragmentos de sua vida se despedaçando, enquanto sombras sussurravam seu nome. Cada passo que dava o levava de volta ao mesmo lugar, o celeiro e o espelho gigante, que agora exibia apenas seu rosto deformado, gritando em silêncio. Ana, uma estudante de psicologia fascinada por fenômenos paranormais, visitou a fazenda com uma câmera para documentar tudo. Ela filmava os espelhos, mas os vídeos gravados mostravam coisas que ela não viu ao vivo: rostos deformados, mãos saindo do vidro, vozes sussurrando seu nome. Intrigada, Ana resolveu tocar um dos espelhos. No momento em que seus dedos encostaram no vidro, ela foi transportada para um mundo onde todos os seus pesadelos se tornaram realidade. Ela viu versões distorcidas de si mesma, cada uma representando um medo profundo: falhar na carreira, perder seus entes queridos, enlouquecer completamente. Ana tentou voltar, mas os espelhos agora formavam um labirinto infinito. Cada reflexo que ela via mostrava uma versão diferente de si mesma, cada uma mais desesperada do que a outra. Ela gritava por ajuda, mas suas palavras ecoavam em vão. No final, Ana encontrou o mesmo espelho gigante no celeiro. Ele mostrava uma cena tranquila, ela em seu consultório, ajudando pacientes. Seduzida pela visão, ela tocou o vidro e foi imediatamente sugada para dentro. Agora, ela está presa em um ciclo eterno, revivendo suas piores memórias enquanto o espelho a observa, impassível. Um grupo de 5 amigos invadiu a fazenda em busca de emoção. Eles riam e faziam piadas no início,
mas logo perceberam que algo estava errado. Cada um deles viu seu próprio futuro em um dos espelhos, e conforme tentavam fugir, os espelhos começaram a se multiplicar, formando um labirinto infinito. As visões tornaram-se cada vez mais intensas e pessoais. Um deles viu sua morte em um acidente de carro, outro foi confrontado por uma versão deformada de si mesmo. Eles correram desesperadamente, mas os espelhos pareciam estar vivos, movendo-se para bloquear suas passagens. Apenas um deles conseguiu escapar, mas ao sair, percebeu que estava sendo perseguido por reflexos que o seguiam para fora da fazenda. Ele tentou destruir os espelhos restantes, mas eles se regeneravam instantaneamente. O sobrevivente jurou nunca mais voltar, mas sabia que os espelhos já haviam marcado sua alma. Ele agora vive atormentado pelas visões que viu, incapaz de distinguir o que é real e o que é reflexo. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode